essa? É. Deixa eu ver aqui, vou perguntar. Você colocou então para gravar aí, né? Eu coloquei. Mas aqui, eu não sei como que vou acessar essa gravação depois, mas eu coloquei. Ah, não, mas eu acho que tem como, eu acho que eu baixar aqui. Porque eu não tô com o Skype, o aplicativo, sabe? Eu tô na web. Mas não tem problema, não. Deixa eu já, então, compartilhar aqui minha tela. Álvaro, você está me ouvindo, né? Bem, né? Estou escutando. Tá? Estou. Deixa eu pegar aqui. Compartilhou? Não sei se você já chegou aí. Chegou para vocês o compartilhamento? Não. Agora tá vendo. Agora tá vendo? Chegou tá vendo? aqui agora, tô Chegou? vendo. Tô vendo. Então, o seguinte, meninos. Eu percebi na prova que alguns de vocês, né, estão com algumas dificuldades em relação à questão da DRE, né? Por isso, até eu mandei vocês fazerem aquele outro exercício daquele capítulo do livro, que é um capítulo, de novo, para vocês recapitularem a DRE. Por que eu estou falando isso antes da gente começar aqui a correção, né? Porque se você errar a DRE, você não vai conseguir fechar o balanço, né, e fazer as outras coisas que precisam ser feitas. E o que eu percebi também? Que alguns, né, de vocês estão confundindo o que é uma conta patrimonial e o que é uma conta de resultado. Dentro da DRE, a gente só informa as contas de resultado, que são as contas de receita e as contas de despesa, né? Então, o que acontece? Tudo que é patrimonial, que é um ativo ou um passivo, ou seja, o que é um bem ou um bem ou um direito, né? Ou uma obrigação, isso não vai na DRE, isso vai diretamente para o balanço patrimonial. Na DRE, a gente informa apenas as contas de receitas e despesas. Então, por exemplo, o empréstimo que eu pego com o meu banco, o empréstimo em si, ele não é uma despesa. Os juros que eu pago sobre esse empréstimo, ele é uma despesa. Então, essa despesa vai para a DRE e o empréstimo não. O empréstimo é uma obrigação, porque eu tenho que quitar aquele empréstimo. Então, ele tem que ir lá para o balanço patrimonial, lá no lado do passivo, né? E na medida que eu for corrigindo aqui, a gente for fazendo os exercícios, aí vocês me interrompam se tiver dúvida, pode perguntar, que aí a gente vai vendo aí, vocês vão vendo também o que vocês errou, o que precisa assimilar melhor. Combinado? Combinado, gente? Ok. Beleza. Vocês estão conseguindo ver aí também, eu coloquei agora aqui na tela, o enunciado da prova, né? Estão conseguindo ver? Sim. Está compartilhando ele para vocês? Sim, eu tô vendo. Tá, beleza. Então, vamos aqui, olha, no primeiro lançamento, né? Eu tenho aqui compra de mercadorias, né? Conforme nota fiscal 590, foram 400 peças a R$100 cada, né? No valor de 40 mil à vista e o ICMS de 18%, né? Vamos fazer primeiro os lançamentos e depois a gente faz a ficha de estoque, ou vocês querem fazer a ficha de estoque primeiro? O que vocês preferem? Vamos fazer os lançamentos. Eu prefiro os lançamentos. Também.
Então, tá. Então, vamos lá nos lançamentos, né? Então, no caso aqui, olha, o que aconteceu? Eu comprei mercadoria, né? Então, se eu comprei mercadoria, e eu comprei a mercadoria como? Foi à vista, né? Aqui, olha, compra de mercadoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar aqui, olha, a minha compra de mercadorias, né? O estoque de mercadorias. E a minha conta de ICMS a recuperar. Aí, lembrando que a compra de mercadoria foi no valor de 40 mil. Só que 40 mil a gente vai acreditar aqui o banco, né? Porque ele vai sair do banco. E nós vamos reconhecer aqui a entrada no meu estoque de mercadoria e o ICMS a recuperar. E uma outra coisa importante que eu percebi também que na prova, alguns erraram, né? A mercadoria que entra no estoque, ela tem que entrar líquida de impostos. Então, dentro da conta de estoque, não pode ter imposto. Então, eu tenho que colocar aqui somente o valor da mercadoria. Então, vai ser os 40 mil que eu comprei, menos os 18% que é do ICMS. Então, o que eu faço? Debito aqui a conta de estoque de mercadoria, né? O compra de mercadoria, no valor de 32.800. Debito também aqui o meu valor de ICMS recuperar, que foi 7.200, e eu credito o banco porque o dinheiro saiu do banco e porque a compra foi à vista. Beleza? Até aqui? Sim. Beleza. Então, vamos para o segundo aqui. Venda de mercadorias à vista, conforme nossa nota fiscal 545, referente a 200 peças, no valor de 68 mil, o ICMS destacado também de 18%, né? Então, se eu estou vendendo, né, eu vou ter ali uma receita. Então, olha só, eu tenho aqui uma conta, né, de resultado, que é receita com vendas. Então, eu vou creditar a minha conta aqui de receita com vendas e como eu vendi à vista, eu vou debitar o meu banco. Então, o lançamento é débito de banco e crédito aqui de receita com vendas, né? Sobre essa venda, o que eu tenho também que calcular e registrar? O valor do ICMS que eu vou ter que recolher referente a essa venda de mercadoria, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu abro novamente aqui um razonete, né? Do ICMS sobre vendas, que é uma conta de resultado, que é uma despesa com o ICMS sobre vendas. E também vou abrir um outro razonete aqui, que é do ICMS a recolher. Então, em cima dos 68 mil, eu vou calcular 18%, né? Que vai dar 12.240 e vou fazer o lançamento. E qual lançamento que eu vou fazer? Debito aqui a minha despesa de ICMS sobre vendas, 18.240, e eu credito aqui a nossa conta de ICMS a recolher lá do passivo circulante. Beleza também até aqui? Sim. Dúvida até aqui, gente? Não. Beleza, então vamos aqui para o terceiro. O terceiro eu tenho aqui, olha, nossa devolução ao fornecedor, né, do Trigêmeos lá, de parte de compra efetuada à vista, conforme nossa nota fiscal 154, no valor de 8 mil, referente a 80 peças. O ICMS destacado também pela alíquota de 18%. Então, o que acontece? Aqui eu estou devolvendo ao fornecedor, né? Se eu devolvi ali ao fornecedor e a minha compra ela foi uma compra à vista, o que vai acontecer? O fornecedor vai me devolver os 8 mil, né? Então, qual o lançamento que eu vou fazer? Um débito aqui no banco, no valor de 8 mil, e eu vou creditar aqui, né, as minhas compras anuladas, no valor de 6.560. Por que eu não vou acreditar no valor de 8 mil? Porque eu preciso fazer um estorno do ICMS que eu deixei ele lá no meu ativo a recuperar, né? Então, 8 mil menos 18% vai dar 1.440. Então,
O que eu vou fazer? Vou fazer um débito no banco, um crédito aqui de 6.560 em compras anuladas e eu vou também creditar 1.440 aqui na conta de ICMS a recuperar. Por quê? Eu não tenho mais o direito de recuperar esse valor aqui de 1.440, porque eu devolvi aquela mercadoria que eu comprei. A minha compra ela foi anulada, tá? Então, aqui, a nossa conta de compras anuladas, ela é uma conta de receita, né? Vamos dizer assim, e a nossa conta de ICMS a recuperar, conta de ativo, né? Que é um direito que eu tenho de recuperar o valor desse imposto, tá? Tranquilo até aqui? Compras anuladas é uma conta de receita? Na verdade, a gente pode chamar ela de receita, ou você pode também utilizar ela como se ela fosse uma conta redutora lá da conta de CMV, né? O CMV é uma conta de despesa, e se você formar ela como redutora ali, ela vai fazer o papel como se fosse uma receita, diminuindo o valor daquela receita, daquela despesa do CMV, tá? Ou dentro da sua DRE, você pode também colocar lá na outras receitas e despesas operacionais, colocar aquelas compras anuladas ali dentro também, como receita. Por quê? Porque eu estou tendo um crédito aqui. A minha despesa com vendas, que é o meu CMV, o custo da mercadoria que eu vou vender, ele está sendo reduzido. Por quê? Porque eu estou devolvendo aquela mercadoria para o meu fornecedor. Tá? Entendi. Entendido aqui? Uhum. Agora, uma outra possibilidade também que a gente poderia fazer, né? Mas isso aqui a gente faz no semestre que vem, para não confundir a cabeça de vocês, né? Se a gente estiver fazendo um inventário periódico, o que eu poderia fazer? Eu poderia também creditar diretamente a minha conta de estoque de mercadoria. Por quê? Porque eu estou anulando, eu estou tirando ali do meu estoque de mercadorias, tá? Mas como aqui a gente não está fazendo pelo o inventário periódico, né? A gente vai utilizar a conta de compras anuladas. Beleza? Beleza. Entendeu, Thaís? E Álvaro? Entendi. Entendeu, Álvaro? Entendi. Entendeu mesmo, né? Sim, sim. Se tiver entendido, pergunta, tá? Número 4 aqui. Recebemos em devolução mercadorias vendidas à vista, conforme nota fiscal de entrada número 19, no valor de 6.800, referente a 20 peças, e o ICMS destacado também de 18%. Ou seja, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma devolução de um cliente. Eu vendi para um cliente e ele está me devolvendo a mercadoria que eu vendi para ele, né? E a venda foi à vista. Desculpa, gente, eu abri errado aqui. A venda foi à vista. Então, se a venda foi à vista, qual que foi o valor mesmo que eu perdi aqui? Valor de 6.800, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver esse valor para o meu cliente. Então, se eu vou devolver o valor para o meu cliente, qual o lançamento que eu vou fazer? A primeira coisa, eu preciso registrar a devolução da venda, né? Então, eu vou abrir mais um razonete aqui de devolução de vendas. Essa devolução de vendas aqui, ela é uma conta redutora da receita com vendas. Então, ela vai ter uma natureza devedora que para poder diminuir a receita, né? Com vendas que ela tem uma natureza credora. Então, o que eu vou fazer? Debito aqui, devolução de vendas, e eu credito o banco. Porque o dinheiro saiu, eu estou devolvendo para o meu cliente ali, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso também ajustar o montante do ICMS, né, gente? Porque eu não registrei ali que eu tenho que pagar um valor de ICMS porque eu vendi. Se o meu cliente está me devolvendo, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais que pagar imposto sobre aquela devolução. Então, eu vou calcular os 18% em cima dos 6 aqui e 800, né? Que dá 1.224, e eu vou fazer esse ajuste. E qual lançamento que eu vou fazer?
eu debito aqui a minha conta, né, lá no passivo de ICMS a recolher, tá? Porque se eu debito uma conta que tem natureza devedora, que é uma obrigação, eu diminuo o valor que eu tenho a pagar. Então, eu vou debitar aqui 1.224 e eu credito lá na minha despesa de ICMS com vendas o mesmo valor de 1.224. Ou seja, eu estou diminuindo a minha despesa e diminuindo também a minha obrigação que eu preciso recolher o ICMS. Estou fazendo isso porque o meu cliente devolveu uma mercadoria que eu vendi para ele. Beleza? Beleza. Tá tranquilo até aqui? Sim, Sim, tá, Álvaro? Tranquilo? sim. Aham. Tá, Álvaro? Sim, sim. Beleza. Então, vamos aqui, olha, no número 5. Compra de mercadorias a prazo, mediante aceite de duplicatas, fornecedor Brasil Melhor, conforme nota fiscal 96, no valor de 48 mil, referente a 400 peças, R$ 120 cada, ICMS de 18%. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu estou adquirindo uma mercadoria a prazo no valor de 48 mil, com 18% de ICMS. Então, qual lançamento que eu vou fazer? Na parte de ativo, o que está acontecendo? Eu estou comprando 40 mil de mercadoria, então eu tenho que entrar com essas mercadorias lá na minha conta de compra de mercadoria aqui, né? E lembrando, eu tenho que entrar com o valor líquido de impostos, ou seja, eu não posso informar aqui dentro do meu estoque o valor do ICMS. Então, 48 mil, né? 48 mil, menos 18%, que é o ICMS, qual lançamento que eu vou fazer? Eu vou debitar 39.360 na minha conta de compras de mercadoria e eu vou debitar o valor do ICMS a recuperar sobre essa compra, que é 8.640. E em contrapartida, né, eu vou registrar aqui os 48 mil na conta de fornecedores, que é uma conta de passivo, né, gente? Uma obrigação no valor de 48 mil, porque eu tenho ainda que pagar esse fornecedor, ou seja, eu tenho uma obrigação com ele, tá? Tranquilo aqui, né? Sim. Esse aqui. Tranquilo. Joia. Então, vamos ver aqui o número 6. Venda de mercadorias a prazo, conforme nota fiscal 546, ao cliente, contabilidade é moleza, efetuada durante o mês, conforme livro de registro de saída no valor de 1.250.000, referente a 350 peças. ICMS destacado pela alíquota de 18%. Ou seja, estou vendendo mercadorias no valor de 1.250.000. Então, aqui, nesse momento, eu tenho o quê? Eu tenho uma receita com vendas, né? Ou seja, eu estou vendendo. E esse valor de 1.250, eu não vendi à vista, eu estou vendendo a prazo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Abrir um novo razonete para uma conta de clientes, que é um direito que eu tenho a receber. Se ele é um direito que eu tenho a receber, é uma conta de ativo, né, gente? E ela é ativo circulante. Então, eu debito aqui 1.250 e eu credito como receita com vendas o valor de 1.250, né? 1.250.000. Então, esse é o primeiro lançamento. Eu reconheço a minha receita como entrando com valor na conta de cliente, que é o meu direito a receber, e em contrapartida reconhecendo aqui a minha receita com vendas. E em cima dessa receita que eu tive, né, eu preciso fazer o quê? A mesma coisa da receita anterior. Calcular o valor do ICMS que eu vou ter que recolher aos cofres públicos referente a essa venda. Então, eu tenho aqui 1.250.000 vezes 18%, vai dar 225.000. Então, qual o lançamento que eu vou fazer? Eu vou debitar a minha conta de despesa com ICMS sobre vendas no valor de 225.000 e eu vou creditar a minha conta de ICMS a recolher lá no passivo, que é uma obrigação
no mesmo valor de 225 mil. Então, aqui, todas as vezes que eu vou fazer um reconhecimento de uma receita, eu tenho 4 lançamentos. O primeiro lançamento, que é o nosso reconhecimento da receita, né, aqui, com a venda, que eu vou debitar o banco ou a minha conta de cliente contra a minha conta de receita com vendas, e o segundo lançamento, que é o reconhecimento do imposto sobre essa venda, né? Que vai ser que, no caso, a despesa com ICMS sobre vendas contra a conta de ICMS a recolher que está lá no nosso passivo circulante, eu reconhecendo que eu tenho uma obrigação de recolher o ICMS. Beleza? Beleza. Beleza. Joia. Então, eu tenho aqui o 7º lançamento. Eu percebi também que muita gente errou esse 7º lançamento aqui, né? Eu tenho aqui, olha, aumento de capital no valor de 320.750, sendo 300 mil em imóveis e 20.750 em dinheiro. Então, aqui, gente, o que está acontecendo? Eu estou aumentando o capital, né? Então, se eu estou aumentando o capital, como que esse capital entrou? Entrou em dinheiro? Parte entrou em dinheiro e parte eu dei imóveis, né? O sócio deu imóveis para integralizar aquele capital. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou criar, né, novas contas, né, novos razonetes aqui. Primeiro, eu vou criar o meu razonete da conta de capital social e da meu razonete da conta de imóveis, né? Então, o que aconteceu aqui? 300 mil eu integralizei com imóveis. Então, eu abro aqui o razonete de imóveis, que é uma conta do ativo, porque é um bem, né? E ele é um bem do quê? Do ativo imobilizado, não é ativo circulante. Então, eu tenho que imóveis lá do ativo imobilizado no valor de 300 mil. E os 20.750, o sócio integralizou em dinheiro. Então, esse dinheiro entrou no banco. Então, aqui eu vou ter 2 débitos e um crédito. Então, eu debito 300 mil a minha conta de imóveis e eu debito 20.750 no banco. E a minha contrapartida é a nossa conta de capital social no valor de 320.750, que é exatamente a soma dos 300 de imóveis mais os 20.750 lá do banco, né? Então, por exemplo, nesse lançamento aqui, eu percebi algumas pessoas que fizeram só o lançamento do imóveis, ou outras pessoas que fizeram só o lançamento, por exemplo, do dinheiro, né? Esqueceu que aqui, nesse caso, como houve parte de integralização com imóveis e outra parte com dinheiro, você tem que destinar os valores para cada uma das contas correspondentes, tá? O que foi aí, no final, soma. Oi? Aí soma no capital social? Soma no capital social, tá vendo? Porque o valor que ele aumentou de capital foi 320.750. Esse foi o valor que ele aumentou o capital. E como que ele integralizou? 300 mil em imóveis e mais 20.750 em dinheiro. Professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu te falar, então eu só coloquei o valor na conta de capital social e ficou faltando, então, eu abri esses outros razonetes, né? Assim, eu não tô lembrada aqui agora da sua prova, não tô com elas aqui em mãos agora, né? Mas muito provavelmente pode ter acontecido isso aí, entendeu? Então, o lançamento, ele não ficou completo, tá? Aí, se ele não fica completo, fica totalmente errado. Entendi. Tá bom. Outra pessoa, que eu não lembro quem foi, fez só o valor do imóvel, esqueceu os 20 mil lá no banco. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, olha, ele tá bem claro que o aumento do capital foi 300 mil em imóveis e 20.750 em dinheiro. Então, eu estou movimentando aqui 3 contas. Uma conta do PL, que é o capital social, e 2 contas do ativo. Uma do ativo imobilizado, que é o imóveis, e a outra que é o banco, né? Porque eu entrei com valor em dinheiro,
tá? Então, tem que ficar atento aí quando acontecer esse tipo de situação, para vocês terem essa maldade e perceber, fazer o lançamento mesmo que mentalmente, aonde que esse dinheiro vai entrar, como que vai ser essa movimentação, tá? Beleza. Ficou claro, meninos? Sim. Ficou, Álvaro? Ficou. Ficou, Vitória? Vitória que tá aí? Sim. Ficou Sim, claro, ficou. então, né? Ficou agora. Beleza. Então, vamos aqui, olha, para o 8º. Contratação de empréstimo bancário no valor de 400 mil. O pagamento será realizado em 36 parcelas. Então, o que está acontecendo aqui nesse lançamento, né? Eu estou contratando o empréstimo. Quando eu estou contratando o empréstimo, eu estou contratando o quê? Uma obrigação. Porque o banco, ele vai me dar 400 mil, só que ele não vai me dar 400 mil de graça. Eu tenho que pagar esses 400 mil e eu ainda vou ter que pagar uns juros sobre esse valor que eu estou contratando, né? Então, aqui, né, nesse primeiro lançamento aqui, eu vou registrar a minha obrigação, que é de pagar esse empréstimo bancário aqui, que vai ser pago em 36 parcelas, né? Então, qual lançamento que eu vou fazer? Quando eu contrato um empréstimo, o que vai acontecer? O banco vai pegar o dinheiro e vai liberar o meu valor lá na minha conta bancária. Então, eu vou debitar aqui a minha conta banco, né? Lá no ativo circulante, que é um direito, um bem que eu tenho, que é o dinheiro ali que o banco me disponibilizou, mas em contrapartida eu acabei de assumir uma obrigação, então eu tenho que pagar esses 400 mil. Então eu tenho que abrir um outro razonete aqui, que é de empréstimos bancários, esse empréstimo lá no passivo circulante, no mesmo valor dos 400 mil aqui, tá? Então, esse é o lançamento super simples aqui. Eu lancei o contrário. Você lançou o contrário? Lá na conta de empréstimo, eu debitei 400 mil e creditei esses 111 mil. Pois é, percebi isso realmente aí na prova. O que acontece? Quando você contrata um empréstimo, você está contratando o quê? Um direito ou uma obrigação? Obrigação. Uma obrigação. A conta de empréstimo bancário, ela é uma conta que é um bem ou uma obrigação? Uma obrigação. Uma obrigação, né? As contas de obrigação que são lá do passivo, a natureza delas é devedora ou credora? Credora, né? Então, se uma conta é de natureza credora, para eu aumentar o valor daquela conta, eu tenho que fazer um débito ou um crédito? Um crédito. Um crédito. Então, se eu debitar a minha conta de empréstimo, que tem natureza devedora, que tem natureza credora e é uma obrigação, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou aumentando ou diminuindo? Ah, entendi. Você vai estar diminuindo a conta. Exatamente, entendeu? Então, você tem que ter esse raciocínio. Vocês estão precisando ter essa maldade de pensar, essa conta é uma conta que é um bem ou um direito, ou ela é uma obrigação? Ah, é um bem. Então, se ela é um bem, os bens estão aonde? No ativo ou no passivo? Os bens e os meus direitos estão lá no ativo. O ativo, as contas têm natureza devedora ou credora? Ah, devedora. Então, se a natureza é devedora, para eu aumentar o valor da conta, eu debito. Para eu diminuir, eu credito, né? Então, lembra daquela colinha que uma vez eu fiz para vocês lá na contabilidade introdutória? Disso mesmo, né? Ativo, natureza, devedora. Para aumentar, eu debito. Para diminuir, eu credito. E a gente fez isso tanto para as contas de ativo, para as contas de passivo, para a conta das receitas e para a conta das despesas. Sim. Lembra? Então, vocês precisam reforçar aquela colinha que eu passei para vocês lá no semestre passado. E tem que parar e raciocinar, pensar. O empréstimo bancário, isso é o quê? O que está acontecendo aqui? Eu estou assumindo um direito ou estou assumindo uma obrigação? Né? Que é isso, e quando você
pensar qual que é o funcionamento da conta, aí você não erra mais. Porque eu percebi mesmo que você aí, por exemplo, lá no banco, os 400 mil, ao invés de você entrar com dinheiro no banco, você creditou. Você creditou o banco e você debitou a conta de empréstimo. Foi isso? Então assim, não, você na fez um verdade, lançamento invertido, entendeu? Na verdade, lá no banco, Vitória, eu nem fiz o lançamento. Você não fez lançamento no banco, não, né? Não, você só fez só só lá só na conta de empréstimo. Pois é. Aí é mais uma questão, né? Que aí o seu lançamento ficou só com uma perna. Ficou incompleto, né? Ficou com uma perna só e a sua perna completamente trocada. Né? Igual uma boneca, essas bonequinhas que solta os membros. Você pegou a perna direita e colocou do lado esquerdo. Entendeu? Foi isso mesmo. Que eu vi que você colocou até uma setinha de inverter. Isso, te mostrando que é do outro lado, né? Que você tinha que reconhecer aquilo lá no seu passivo e não no seu crédito e não no seu débito. Tá? Entendi. Ficou claro, gente, aí essa movimentação do empréstimo? Sim. Ficou. Eu vou só diminuir o meu ventilador, porque eu tô achando que tá fazendo barulhão. Vocês estão ouvindo? Não. Não, tá tranquilo pra mim. É porque eu não tô em casa, não. Tô na casa da minha irmã, lá na cidade de Cláudia. Aqui, gente, nossa, eu tô quase derretendo de calor. Tá quente demais aqui. Nessas horas dá até saudade do ar da família, né? Não dá? Pois é. Então, vamos lá aqui, ó, no número 9, né? Que, olha, pagamento da primeira parcela do empréstimo bancário com juros de 20 mil. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu estou pagando, eu estou diminuindo a minha obrigação, né? Então, essa minha obrigação aqui de 400 mil, eu combinei com o banco que eu vou pagar de 36 parcelas. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse lançamento? A primeira coisa, pegar os 400 mil e dividir por 36, né? Que dá quanto? Deu quanto? Acho que é 11 mil... Dá 11.111 reais e 11 centavos, né? Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou diminuir, fazer o pagamento do principal, né? Que é o do empréstimo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu debito a minha conta de empréstimo bancário. E por que eu debito? Porque eu estou diminuindo a minha obrigação, né? Eu estou diminuindo o meu saldo que eu tenho que pagar ao banco. Então, se eu estou pagando o banco, que é uma obrigação, eu tenho que fazer um débito nessa conta, que aí eu diminuo o saldo dela, né? Então, eu debito aqui a minha conta de empréstimo bancário e eu credito o banco, né? Aqui, olha, no meu lançamento, eu já fiz o crédito já junto com o empréstimo, que é o principal, mais os 20 mil da despesa com juros, né? Por isso que aqui está 31 mil. Então, eu pago o principal, mas lá na informação está falando que eu paguei o quê? 20 mil de juros. E esses juros é o quê? Ele é uma despesa, né? Porque é algo que eu estou pagando para além daquilo que é o principal. Então, é uma despesa que eu estou tendo, uma despesa aqui, no caso, financeira, né? Então, eu tenho aqui essa minha despesa com juros sobre empréstimo. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, despesa, para não ficar, para poder ficar claro. Eu tenho aqui uma despesa. As despesas, elas têm naturezas devedoras ou credoras? Devedora, né? Então, aqui nesse caso, como eu estou tendo mais uma despesa, eu tenho que debitar ou creditar? Tem que Acreditar. debitar. Debitar ou creditar, gente? Debitar, não é? Porque ela não tem natureza devedora, então eu vou aumentar o saldo da minha despesa. Então, eu debito a minha despesa e qual que foi a contrapartida? O banco, porque saiu o dinheiro, né? Então, saiu 11.111,11 do valor principal, mais 20 mil que foi juros, que totalizou o valor de 31.111,11. Tá? Nossa, que juros, hein? Pelo amor de Deus. Pois é, juros altos. Ficar sem os 11 mil. Hã? Era melhor ficar sem os 11 mil.
Pois é, mas isso aqui é praticamente o que acontece principalmente com os financiamentos de imóveis, né? Então, assim, é isso mesmo, a gente paga um montante exorbitante de juros e liquida, assim, uma parcelinha tão pequenininha do valor principal, né? É isso aí que acontece. Ô, professora, Sim. me explica essa última parte de novo. Essa é um crédito para 2 débitos? Isso, você pode aqui no caso, né? Aqui eu fiz, né? 2 débitos e um crédito, mas, por exemplo, se você quisesse também, né? Algumas pessoas fez assim, não tem problema nenhum. Eu poderia ter debitado aqui o 11.111,11, feito o crédito aqui no banco só dos 11.000 e depois reconhecer a despesa com juros. Faz os 20.000 aqui da despesa com juros e credita também aqui os 20.000. Tá? Você pode fazer 2 débitos e 2 créditos, ou você pode fazer os 2 débitos e um crédito, como eu fiz aqui. Entendi. Tá? Entendi. Não vai alterar em nada aqui a movimentação. Okay. Tá? Uhum. Aí, dos 2 jeitos estão certos, do mesmo jeito, tá? Esse empréstimo aí, você tem que pegar um empréstimo para pagar ele, entendeu? Como assim? Esse empréstimo aí, ele é tão caro, os juros dele, que você tem que pegar outro empréstimo para pagar o empréstimo. É isso aí. É tipo isso, né? Vamos ver aqui o próximo. Vamos lá. Esse aqui também houve gente que errou isso aqui. Né, Thaís? Aplicação. Essa aqui não, veio de baixo. Aplicação financeira no valor de 175.000. O que está acontecendo aqui? Eu estou aplicando um dinheiro, né? Se eu estou aplicando um dinheiro, eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo um direito, um bem, ou isso é uma obrigação? É um bem. Um bem, né? Então, eu vou abrir aqui um novo razonete, que é um bem, que é lá do ativo, né, gente? Que é a aplicação financeira aqui. Cadê aqui meu razonete da aplicação? A aplicação financeira. Então, eu vou tirar o meu dinheiro do banco e vou transferir para minha conta de aplicação financeira. Então, eu vou debitar 175.000 aqui na aplicação financeira e eu vou creditar aqui o meu banco, que o dinheiro está saindo aqui do banco, os meus 175.000. Simples, né? Sim, isso aí eu fiz. Beleza, agora vamos ver aqui o próximo, né? Aí essa questão aqui. Juros sobre a aplicação financeira. Oi? Eu não entendi. Você vai creditar do banco? Isso, porque eu estou tirando dinheiro do banco, não estou? Eu tiro o dinheiro do banco e aplico ele por exemplo, num CDB ou numa. Como é que fala lá, gente? Compro letras de câmbio ou tesouro direto, ou seja, né? Para eu fazer uma aplicação, o dinheiro ele tem que sair ou do meu caixa ou do meu banco, né? Você vai debitar ele onde? Lá na minha conta de aplicação financeira. Eu debito a conta de aplicação financeira e o dinheiro sai do banco. Aí eu estou... Oi? A aplicação financeira é uma conta de resultado? Não, a aplicação financeira é uma conta de um bem. Ou seja, quando você pega o seu dinheiro, vamos supor, tá? E coloca lá na poupança, aquela poupança, ela é o quê? Ela não é um bem seu? Uhum. Aquele dinheiro não é seu? É. Então, se aquilo ali é seu, um bem seu, ele é um ativo. Ela não é uma receita, né? As receitas, gente, elas só vão existir por 2 caminhos. Ou quando eu coloco em prática a minha atividade comercial, então, por exemplo, a minha atividade comercial é vender mouse. Então, todas as vezes que eu vendo mouse, eu tenho uma receita com vendas do mouse, né? Ou, no caso aqui, que é o número 11 que eu tenho aqui, eu peguei um dinheiro e eu apliquei coloquei na aplicação financeira. Ou seja, eu estou pegando o dinheiro que é meu e eu estou colocando nessa aplicação. Quando eu coloco nessa aplicação financeira, o que o banco faz?
o banco utiliza do meu bem, do meu dinheiro, para poder emprestar a outras pessoas ali, porque é assim que funciona o sistema bancário, né? Então, o que ele fala? O que ele faz? Olha, se você deixar o dinheiro aqui aplicado, eu vou te remunerar, por exemplo, eu te dou 1% ao mês, 2% ao mês, 0,5% ao mês de juros, né? Para eu poder utilizar esse seu dinheiro, porque é isso que acontece. Então, aquele valor que vai render dessa aplicação, isso também é uma receita, né? Ou seja, mas é uma receita financeira, né? É um ganho que eu estou tendo, que eu estou aumentando o meu patrimônio em detrimento que eu deixei ali aquele meu bem aplicado, parado ali por um determinado momento. E o banco usou esse dinheiro, emprestou para mim, emprestou, por exemplo, para a Thaís e tudo, e emprestou com uma taxa muito maior do que aquilo que ele está me remunerando, né? Então, por exemplo, eu deixei 175 mil lá aplicado, ele vai me remunerar 1% ao mês, e vai pegar esse mesmo 175 e vai emprestar com juros de 3% ao mês. Então, olha só, ele vai, dos 3% que ele vai ganhar, ele vai me remunerar em 1% e ainda vai ficar para ele ali como lucro 2% daquele valor de 175. Entendeu? Então, assim, a maior beleza é o sistema financeiro. Por isso que banco nunca perde, banco é tão rico, porque ele trabalha com os bens, né, das pessoas, dos outros. Então, todo o dinheiro que a gente deixa no banco ou aplica ele, aquele dinheiro ele está sendo movimentado, está sendo emprestado para outras pessoas. E em contrapartida, ele vai nos remunerar, vai nos dar um valor a mais referente àquele valor que a gente deixou ali naquela conta de aplicação, tá? Que é o que vai acontecer aqui, olha, no número 11, aqui, olha, juros sobre aplicação financeira no valor de 13 mil. Então, eu deixei aquele aplicado 175 mil e o banco está me remunerando 13 mil, porque eu deixei ele ali, aquele valor de 175 mil aplicado. Então, esse juros sobre a aplicação financeira aqui, ele é uma receita. Por quê? Porque isso aí está aumentando o valor do meu patrimônio, né? Então, se é uma receita, eu tenho que abrir um novo razonete aqui de receita com aplicação financeira, né? Então, aqui eu vou fazer um crédito, que eu estou reconhecendo uma receita. E qual que é a contrapartida? Que é essa contrapartida que eu vi muita gente que errou. Vocês, a maior parte aqui, o que vocês fizeram? Fizeram a contrapartida direto na conta do banco. Mas o banco, né, na prática, ele não te remunera o valor desse rendimento aí, né, seja de aplicação financeira ou seja na conta da sua poupança, lá na sua conta corrente do banco. Ele faz isso diretamente na sua conta de aplicação. Então, aqui, a contrapartida tem que ser na conta de aplicação financeira. Então, a gente debita a aplicação financeira aqui e credita a nossa receita de aplicação financeira. Tá? Aí não envolve o banco, né? Eu não debitei Não a pode ser aplicação do financeira, eu só acreditei a receita. Então, você acredita a receita e você tem que fazer a contrapartida. Onde que entrou esse dinheiro? Entrou lá na sua conta de aplicação financeira, não entrou lá no seu banco. Igual, por exemplo, quando você pega um valor e coloca na poupança. Aonde que acredita os juros da poupança? É lá na sua conta corrente ou na sua conta poupança? Na conta poupança. Então por que vocês debitaram isso lá no banco? Mas eu não cheguei a debitar no banco. Eu só acreditei o valor lá na conta de receita de aplicação financeira. Entendi. Mas teve gente que debitou o banco. O professor, Tá, eu fiz ao contrário. Hã? Eu fiz ao contrário. Eu acreditei o banco e debitei na conta certa, né? O banco, aplicação financeira lá no ativo. Uhum. Só que aí eu fui lá e acreditei o banco. Eu pensei ao contrário. Olha para você ver, eu achei que era um juro só porque eu estava aplicando. Eu achei que eles estavam me cobrando porque eu apliquei.
Não, mas por que ele vai te cobrar? Pensa bem, por que ele vai te cobrar? Eu não sei, professora. Agora que você explicou, não faz sentido mesmo, não. Que eu faz sentido, né? Então, por exemplo, igual você iria acertar tudo se não fosse essa questão da receita financeira. Nossa, eu vi. Se não fosse só essa questão, eu ia zerar a prova. Pois é. Então, o que acontece? Quando você erra aí você erra o cálculo dos impostos, né? Aí você erra o cálculo dos impostos, aí você erra o balanço, seu balanço não fecha. Aí eu errei a DRE também, porque eu não coloquei essa conta. Isso aí, entendeu? Só que por foi causa isso. Disso. Exatamente. Você não erra mais isso, tem certeza? Não, nunca mais. Pois é. Vamos aqui para o número 12. Gente, vocês entenderam aqui no caso aqui da aplicação dos juros, da aplicação? Sim. Entendi. Beleza. Então, vamos aqui para o 12º. Despesa com cartório no valor de 756 pago à vista. Isso é super simples também, né, gente? Ou seja, aqui eu estou tendo uma despesa com cartório, né? Por exemplo, aumentei o meu capital, tive que fazer uma alteração contratual e eu tive despesa com cartório, né? Paguei lá aquelas taxazinhas do cartório. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir uma conta de despesa mesmo aqui com cartório, eu debito a minha conta de despesa e se eu paguei, como eu paguei à vista, o dinheiro sai lá do banco, credito o banco. Esse também é lançamento básico super simples, né? Mas eu teve gente também que errou esse, tá? Então, debito aqui a despesa e eu credito o banco, tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E o último aqui, né? Vamos dizer assim, compra de material de escritório para consumo no valor de 5.300. Então, o que tem aqui de diferente que tem que chamar atenção para vocês? Aqui é compra de material para consumo. Se é para consumo, é uma despesa. E se não fosse para consumo? Se eu colocasse assim, compra de material de escritório para estoque no valor de 5.300. Ou, por exemplo, assim, reposição de estoque de material de escritório no valor de 5.300. Qual o lançamento que a gente ia fazer? Aí eu iria acreditar em estoque de mercadoria? Estoque de mercadoria, né? O estoque de material de escritório contra a conta do banco. Como que eu estou comprando material de escritório para consumo, aquilo eu vou debitar diretamente na despesa, porque quando eu uso, estou colocando aquele material de escritório ali no meu dia a dia, na minha operação, aquilo se torna uma despesa, né? Então, nesse caso, eu debito aqui material de escritório, né? Ou despesa com material de escritório, deixa eu colocar aqui a despesa, aqui, ó. Despesa com material de escritório, no valor de 5.300, e eu credito o banco aqui no valor de 5.300. Beleza? Entendido? Entendeu, Álvaro? Isso aí eu acertei. Entendi. Beleza. E vocês entenderam aqui, então, por exemplo, se eu colocar como se fosse, se não for para consumo, qual lançamento que tem que fazer? Entendi. Se eu colocar no suplementar que não é para consumo, qual lançamento que vocês vão fazer? Aí eu vou acreditar em estoque de mercadoria. Estoque de mercadoria, mas não é essa mercadoria aqui não, tá, gente? Vocês têm que abrir outro uma razonete, né? que são estoques diferentes, tem funcionalidade diferente. Então, é estoque de material de escritório. Entendeu, Eva? Sim. Não é estoque de mercadoria, estoque de material de escritório. Tá bom. Tá? Uhum. Então, beleza. Tá. E aqui, a gente tinha aqui os impostos, tem uns impostos que a gente vai fazer, calcular sobre o resultado, né? Mas antes de fazer isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar aqui, saber quanto que ficou o meu imposto, né? O meu ICMS, se ficou recuperar ou se ficou a pagar. E eu tenho também que fazer o quê? Calcular o PIS e a COFINS
lá sobre o meu faturamento, né? E eu tenho também aqui que fazer o quê? Fazer o meu controle de estoque, uma vez que eu pedi para poder apurar e contabilizar o CMV pelo método do custo médio ponderado fixo, né? Então, vamos fazer aqui, olha, primeiro, a ficha de estoque, né? Para a gente poder calcular e contabilizar o CMV, tá? Essa ficha de estoque aqui também, eu vi que algumas pessoas erraram, e erraram assim por falta de atenção. Tá até sabendo fazer, mas erraram por falta de atenção. Que colocaram, né, entraram com o valor aqui nas fichas de estoque, com o valor, com o valor cheio que foi pago. Esqueceram de retirar o valor do ICMS. Então, por exemplo, nessa conta aqui, ó, na compra dos 590, o que aconteceu? Eu comprei pelo valor, eu acho que foi de R$100, né? Aqui, olha. R$100 cada. Só que é R$100 menos 18% do ICMS. Então, o que eu tenho que fazer? Eu comprei 400 peças no valor de R$82, que é o 100 menos 18%. Então, com o custo total de 32.800. Inclusive, era só pegar e olhar o que tinha entrado dentro do Razonete aqui. Quanto que entrou no Razonete? 32.800. Então, aqui, se eu entrou no meu Razonete 32.800, eu não posso entrar aqui com 40 mil na minha ficha de estoque, porque senão não bate, fica totalmente errado, tá? Então, no controle de estoque, a gente entra com os valores sem impostos, tá? Líquido de tudo de imposto. Imposto não entra no estoque, tá bom? Então, aqui, para a primeira compra, eu fiquei só com saldo de 400 peças no valor de R$82, com valor de 32.800, né? Aí eu tive uma venda, né, gente? Eu vendi o quê? 200 peças, né? Aqui, se eu tô no método PEPS, qual que é o método PEPS? O PEPS não é o primeiro que entra, o primeiro que sai? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a baixa pelo o meu primeiro que entrou, né? Outro erro que eu percebi aí que algumas pessoas fizeram, que eu não lembro agora quem foi, que aqui na saída, vocês calcularam pelo valor mais ou menos médio da venda. E aí você não tem que colocar o valor da venda aqui, porque você tem que pensar que você está dando baixa no estoque pelo valor que você comprou. Então, eu vendi 200 peças no valor de quanto que me custou? R$82, e não pelo valor aqui, no caso, olha, de 100. Isso, entendeu? Não pelo valor de 100, é no valor de 82, tá? Então, 200 vezes 82 dá 16.400. Como que ficou o meu saldo final? Eu tinha 400 peças, né? Eu tinha 400, vendi 200. Então, eu fiquei com saldo de 200 peças. Qual o custo? De R$82, e eu vou ficar com um saldo final aqui de 16.400, né? Uhum. Aí eu tive uma devolução da compra que eu fiz, dessas 400 peças que eu comprei, né? Eu devolvi o quê? 80 peças, tá? Então, se eu devolvi, eu vou usar dentro aqui da mesma coluna aqui das entradas, só com um valor redutor aqui, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, vou até colocar aqui em vermelhinho, para vocês verem os redutores, para poder ficar claro, né? Então, aqui, eu estou tirando aqui dentro aqui do meu estoque 80 peças, que me custou quanto? R$82 no valor de, que deu 6.560, que é 80 vezes 82, tá? Como que ficou o meu estoque final? Eu tinha 200 peças, devolvi 80, então eu fiquei com 120 peças. Isso, no custo, o custo não alterou nada aqui, por enquanto. Continuou R$82 aqui, redondo. E fiquei com um custo final de 9.840, né?
E aí, depois, o que que aconteceu? Eu tive uma outra devolução, só que foi devolução da venda que eu fiz. O meu cliente me devolveu a mercadoria que eu vendi para ele. Então, o que que eu tenho que fazer? Registrar aqui também. Só que aí, como eu estou recebendo em devolução uma venda, eu vou registrar ele aqui na ficha de saída, né? Como também redutora. Então, eu vou receber de volta essas 20 peças que o meu cliente está me devolvendo, num custo de R$ 82,00, que deu os 1.640, né? E como que fica aqui o estoque final? Eu tinha 120. O meu cliente me devolveu 20, né? Ou seja, entrou mais 20 peças no meu estoque. Então, eu vou ficar com 140 peças no valor de R$ 82,00 cada. Então, vou ficar com saldo de 11.480. Beleza? Sim. Joia. Aí depois, o que que aconteceu? Eu tive uma nova compra, né? Comprei mais 400 peças, né? Só que essas 400 peças que eu comprei aqui, eu comprei a um custo de quanto? 120 cada. Só que com o ICMS também de 18%. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular aqui. 120 menos 18% dá quanto? 98,40 cada peça. Então, entrou 400 peças a 98,400, que me dá um total de 39.360, né? Ou seja, estou entrando com nova mercadoria. E como que ficou o meu estoque lá? Eu vou continuar com as mesmas 140 peças, que me custou R$ 82,00, e vou ficar com mais 400 peças, que me custou R$ 98,40. No final, eu fico com 540 peças e ela totais num custo de 50.840. Beleza? Sim. Beleza. E aí, o que que aconteceu? Eu tive mais uma venda, né? Eu vendi o quê? Mais 350 peças, né? Que foi a minha quantidade de venda. Então, se aqui o método é o primeiro que entra, primeiro que sai, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, sair com todas as minhas peças que entraram primeiro. Então, eu vou sair aqui com as 140 peças, no valor de R$ 82,00, que deu o valor de 11.480. E agora, depois que eu saio com as demais, que vão ser o restante, né? 200 peças, que me custou R$ 98,40, que vai me dar um total de 20.664. E como que ficou o estoque final aqui? Eu fiquei com 190 peças, que me custou R$ 98,40, e eu tenho um estoque final aqui pelo método PEPS de 18.696. Beleza aqui? Sim. Entendido? Quem errou aí, entendeu? Onde que errou? Eu já errei lá no início. Eu lembro. Que você entrou com R$ 100. É. Né? E você viu que do lado, você viu que do lado eu fiz o cálculo do valor líquido e eu entrei com o valor cheio. Pois é. Falta de atenção, né? É. Aí aqui, gente, o método UEPS. Gente, não vai mudar nada no UEPS aqui, a não ser a última venda, né? Aqui. Então, o que que vai acontecer? Como o método aqui é o EPS é o último que entra, o primeiro que sai. Então, o que que vai acontecer? Na última venda lá, que saiu 350 peças, o que que eu vou fazer? Eu vou sair com 350 peças no valor de R$ 98,40, porque foram as últimas peças que entrou. E pelo método EPS, as últimas que entram são as primeiras a sair. Então, eu saí aqui com 350 peças no valor de R$ 98,40, que dá R$ 34.440. E como que eu fiquei lá no meu estoque final? Eu vou ficar com 140 peças no valor de R$ 82,00 e vou ficar com 50 peças no valor de R$ 98,40, né? Que vou ficar aqui com um total de 190 peças e o estoque final aqui pelo método do EPS, 16.400.
tá? Porque o restante aqui, olha, até aqui é a mesma coisa do PEPS, não mudou nada, só muda na última venda aqui no caso. Entendido? Sim. Então, quem errou já entendeu aqui? No caso, como que faz aqui o EPS? Posso passar para o móvel? Pode. Beleza. Custo médio ponderado móvel, né, gente? Esse aqui é o mais fácil de todos. Por quê? Eu vou simplesmente fazer só a média, né? Sempre que entrar. Deixar aqui vermelhinho aqui para vocês também, esse aqui. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu fizer o movimento de uma compra, o meu custo, ele vai alterar. Então, aqui, na primeira compra, nada modifica, né? Eu vou continuar com as mesmas 400 peças no valor de R$ 82,00 unitário, o saldo final R$ 32.800. A venda muda alguma coisa? Nada, porque eu estou vendendo pelo mesmo custo. Então, vendi 200 peças no valor de R$ 82,00 também a unidade, né? Que eu fico com saldo de 200 peças a R$ 82,00 a unidade, saldo de 16.400. E aí, depois, aqui eu tenho o quê? A devolução, né? Devolução também, ele não vai movimentar nada, ele não vai mudar nada, porque eu estou só fazendo o quê? Devolvendo, tirando o valor ali daquela mercadoria do meu estoque. Então, continua a mesma coisa aqui, né, gente? Opa. Aqui é a mesma coisa aqui, e até então no de lá. Até, na verdade, aqui a devolução, nada muda. Vocês podem perceber que o custo unitário continua ficando aqui o 82, tá? E aí, o que eu vou fazendo? Só somando ou diminuindo aqui as quantidades, tá? Aí, a gente teve uma nova compra. Aí, aqui já muda o valor do custo unitário, né? Até então, eu tinha 140 peças, que me custou R$ 82,00. Eu tinha um saldo aqui de estoque de 11.480. Aí, o que aconteceu? Eu tive uma nova compra. Eu comprei mais 400 peças com custo unitário de R$ 98,40, né? Que totalizou R$ 39.360. Aí, nesse caso, o que eu faço para eu poder apurar o custo médio ponderável móvel? Eu tenho que somar as minhas quantidades primeiro. Então, eu tinha 140 peças, comprei mais 400. Então, eu fiquei com um total de 540 peças. E aí, aqui também no final, eu vou somar os meus custos finais. Então, eu vou somar o meu custo de 11.480 mais 39.360, que vai me dar um custo de 50.840. Então, se eu pego esse custo aqui de 50.840 e divido por 540 peças, eu acho um custo médio aqui unitário aqui, né, dessas peças, do valor de R$ 94,15. Tá? Repete de novo essa parte. Olha só, aqui, o que eu tenho que fazer quando eu sempre tenho uma nova compra, né? Eu simplesmente vou somar as quantidades, né, unitárias aqui do estoque e o valor do custo. Então, olha só, antes eu tinha 140 peças, eu tinha 140 e comprei mais 400. Então, eu fiquei com o valor de 540 peças, tá? O meu saldo do estoque anterior era quanto? 11.480. Só que eu comprei mais 39.360 de mercadoria. Então, quanto que eu tenho hoje de mercadoria no meu estoque? Eu tenho 11.480 mais 39.360, que dá quanto? 50.840, né? E aí, só que eu tenho 540 peças, que me custou 50.840, né? Então, quanto que vale cada uma dessas minhas peças? Aí eu tenho que fazer a média. E o que eu faço? Pego 50.840 e divido por 540, que eu vou encontrar um custo unitário médio de R$ 94,15. Entendeu, Eva? Entendi. Eu errei essa parte aí. Pois é. E essa parte é tão facinha. Ela é simples.
tá? É falta de atenção aí. Na venda, gente, é a mesma coisa. Aí eu vendi aqui 350 peças. Só que aí, quando eu vendi essas 350 peças, eu vendi pelo qual custo? Já o último custo que eu tenho, que é de R$ 94,15. Então, eu vendi 350 peças num custo de R$ 94,15, que me custou média de R$ 32.951. E como que ficou o meu saldo final aqui no caso do custo médio ponderável móvel? Eu fiquei com 190 peças, que é 540 menos 350, que foi 190 peças, né? Eu tinha 50.840 aqui no custo, né? Só que eu vendi 32.951. Então, 50.840 menos 32.951,85, eu fico com um saldo final de 17.888,15, que vai me dar um custo médio unitário de 94,15. Por quê? Se eu pegar os 17.888,15 e dividir por 190, eu vou encontrar esse custo médio aqui de R$ 94,15. Tá? Que nesse caso aqui, o custo não mudou em nada. Tá bom? Aí aqui, eu falei lá, né, no enunciado que o CMV era para apurar e contabilizar pelo método aqui o custo médio ponderado fixo. Então, a gente tem que calcular ele aqui, né? Então, olha só, vamos pegar aqui, custo médio ponderado fixo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que encontrar qual que vai ser o custo unitário do meu custo médio ponderado fixo, né? Então, eu tenho que sempre considerar, eu tinha estoque inicial? Não tinha, então meu estoque inicial aqui, no caso, é 0, né? Quanto que foi as minhas compras líquidas? Eu venho aqui na minha coluna aqui do custo médio ponderável móvel e eu vou somar aqui a minha coluna do meu custo total, né? Então, aqui, olha, eu tive 32.800 menos que eu devolvi, né? 6.560 mais 39.360, que vai me dar um custo, né, ou seja, uma compra líquida de 65.600, que foi o valor das minhas compras líquidas. E as quantidades? Quantas unidades que eu comprei? A mesma coisa. Primeiro eu comprei 400, depois devolvi 80 e comprei de novo 400. Então, eu comprei 720 unidades, né, que me custou o quê? 65.600. Então, o que eu preciso achar aqui? Qual o meu custo unitário médio aqui? Então, vou pegar 65.600, dividir por 720 e vou encontrar um custo médio aqui unitário de R$ 91,11. Então, ótimo. Já tenho o valor do meu custo unitário, né? Agora, professora, oi. O estoque inicial, se tivesse ele, onde que ele estaria lá no quadro? Aí, se ele tivesse lá um estoque inicial, eu teria a primeira linha, eu tinha que colocar aqui, estoque inicial, né? Eu vou colocar aqui no saldo. Por exemplo, se eu tivesse 100 peças a R$50, que me custou, R$5.000, eu vou colocar aqui, estoque inicial, e lá na coluna do saldo eu vou colocar 100 peças a R$50, num custo total de 5.000. E aí, quando eu for movimentando tanto para venda quanto para compra, a gente vai movimentando conforme o estoque. Então, por exemplo, o Pepsi. O Pepsi não é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Se eu tivesse a venda aqui, né? Essa venda, se eu tivesse um estoque inicial, a primeira venda que eu teria que fazer era 100 peças no valor de R$50, R$5.000. E depois eu tiraria os outros 150 aqui no caso, né? A R$82. Entendeu, Álvaro? Entendi, mas o saldo, o estoque inicial lá no ponderado fixo, qual o valor que você colocaria nesse exemplo aí? Seria os 5.000? 5.000, isso, 5.000, tá? Que é o valor do estoque inicial mesmo. Entendi. Tá? Entenderam, gente, a dúvida aí do Álvaro? Sim. Beleza. Minha Então, dúvida é outra.
Ah, tá. Então, beleza. Então, olha só, o custo da mercadoria a gente já sabe e a gente já encontrou o custo unitário. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso aqui fazer essa atribuição desse custo unitário que eu achei do meu estoque final, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber quantas unidades que eu fiquei lá no meu estoque final. Fiquei com 190 unidades. E como que eu sei que é 190 unidades? Basta chegar aqui no meu método aqui, custo médio ponderável móvel, e ver qual que foi o meu estoque final. Eu tenho aqui 190 unidades, né? Eu tenho 190 unidades que me custou aqui R$ 91,11, que foi o custo médio ponderado fixo que eu encontrei anteriormente, que é R$ 91,11. Então, 190 vezes R$ 91,11, eu tenho um custo aqui médio aqui, olha, no valor de quanto? De 17.311,11, né? Deixa eu pegar aqui assim, ó. Tá vendo? Eu tenho esse custo. Então, beleza. Então, o valor do meu estoque final, no custo médio ponderado fixo, é 17.311,11, tá? E agora, o que eu vou fazer? Calcular o meu CMV, né? O que é o meu CMV? O meu CMV é sempre o custo total que eu comprei, no caso aqui, menos estoque final. Se eu tivesse, né, como a pergunta do Álvaro, um estoque inicial, né? O que eu teria que considerar? Eu teria que considerar o estoque inicial aqui? Sim. No caso aqui, do meu custo? Ou não? Sim, Will. Sim, não é? Estoque Então, inicial mais aí compras. exatamente. Então, eu ia fazer o estoque inicial, mais as minhas compras líquidas, menos o meu estoque final, né? Aí eu teria o meu CMV. Tá certo, Álvaro? Entendeu? Mais ou menos. Por exemplo, você não me falou que, olha, se eu tivesse um estoque inicial de 5 mil, a gente não ia colocar aqui os 5 mil? Sim. Quando chegasse aqui para você calcular o CMV, você teria que também considerar esse estoque inicial. Então, você teria que considerar o estoque inicial, que era 5 mil, mais os 65.600, que foi o montante que você comprou no todo o período, menos o custo, o seu estoque final, que foi 17.311. Então, é estoque inicial mais compras menos o estoque final. Isso é CMV, que é a formulinha mesmo de CMV, tá? CMV aqui, ó. CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso aqui é a fórmula do CMV. Aqui, esse custo total aí, os 65.600, ele tá na tabela ou a gente tem que somar? Não, ele tá aqui na tabela, aqui, olha. Tá. É tudo aquilo que você comprou. Ah, tá. Né? Entendi. Tudo aquilo que você comprou, menos aquilo que você devolveu. Aqui, olha. São os 32 mil que você comprou, aí depois você devolveu 6.560, depois você comprou mais 39.360. Então, é todas as compras que você fez no período. Entendi. Tá? Então, se eu fosse aplicar aqui na fórmula, seria o estoque inicial mais as compras, né? Igual, eu, no caso aqui, eu não tenho estoque inicial, então por isso que ele é zero. Qual que foi o valor da minha compra? 65.600. Qual que é o valor do meu estoque final? 17.311, que a gente acabou de achar aqui. Então, qual que é o valor do meu CMV? 65.600 menos 17.311,11, que dá o valor de 48.288,89. Que é o CMV. Esse aí é o CMV total, geral? Isso, é o CMV aqui no caso do custo médio ponderado fixo, que foi o montante que eu pedi para vocês reconhecerem, né, e contabilizar aqui no caso como o CMV aqui da atividade, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Reconhecer o valor do CMV. Como que eu faço o reconhecimento do CMV? Eu debito a minha conta de CMV, né? Aqui, olha, 48.288
e eu credito a minha conta de mercadorias no mesmo valor, 48.288,88. Tá? Então, debito a minha conta de CMV, que é custo da mercadoria vendida, que são todos os valores que me custou para eu vender aquela mercadoria, e eu tiro isso aqui no caso do estoque, porque a gente não está periódico, né? Porque eu só faço, apuro o CMV lá no final do período, tá? Se eu estivesse fazendo pelo permanente, sempre que eu vender a minha mercadoria, eu já tirava do estoque e reconhecia o CMV. Então, o CMV, para mim, eu sempre tenho que fazer o controle de estoque, né? Você vai fazer o controle de estoque. No caso aqui, porque a gente está fazendo pelo método pelo método periódico, não permanente, tá? Entendi. Uhum. Entendeu, gente? Aqui, no caso aqui, o valor, o CMV e o reconhecimento aqui do CMV? Entendi. Entendeu, né? Ótimo. Então, aqui, gente, agora o que eu preciso fazer também? Eu preciso apurar o meu PIS e COFINS do faturamento, né? Então, o que eu tenho que considerar? Todas as minhas receitas aqui com vendas, que deu 1.318.000, que é exatamente o valor da minha primeira venda, que foi de 68.000, mais a minha segunda venda, que foi de 1.250.000. Isso aqui também foi um outro erro que eu percebi, que algumas pessoas não reconheceram essa venda de 1.250.000. Eu não sei por que não reconheceram, só reconheceu 68.000. E aí, quando você não reconhece todas as suas receitas, o seu cálculo do seu imposto sobre faturamento vai ficar errado, né? Então, eu tive uma receita de 1.318.000, eu tive vendas anuladas, que são as devoluções, né, com vendas, no valor de aqui, olha, 6.800, né? Que tá aqui 6.800. Então, eu tenho uma base de cálculo de 1.311.200. Então, sobre essa base de cálculo, eu calculo o PIS e a COFINS. O PIS é 65%, né? 0,65%. Então, 1.311.200 vezes 0,65%, eu tenho aqui um imposto no valor de 8.522,80. E a COFINS, que é 3% dessa mesma base de cálculo, eu chego no valor de 39.336, né? Então, agora o que eu tenho que fazer? Contabilizar aqui essa minha despesa e essa obrigação que eu tenho de recolher esses impostos. Então, aqui eu tenho a conta de COFINS sobre faturamento, né, gente? Sempre quando é COFINS sobre faturamento, isso quer dizer que isso é uma despesa. A parte que eu vou recolher, sempre quando tiver uma conta que tem uma nomenclatura recolher, isso quer dizer que eu tenho a pagar. Então, poderia ser COFINS a pagar ou COFINS a recolher. Ou seja, é característica de uma conta que é uma obrigação. Se ela é obrigação, ela é uma conta de passivo, né? Então, aqui eu tenho a minha despesa com COFINS, no valor de 39.360, contra uma obrigação que eu tenho a recolher de 39.360 de COFINS a recolher. A mesma coisa eu faço aqui para o PIS, né? Eu tenho uma despesa aqui com PIS sobre faturamento, aqui, ó, despesa com PIS sobre faturamento, com uma contrapartida de COFINS a recolher lá no nosso passivo circulante, né? Então, beleza. Aí, gente, terminamos basicamente esses lançamentos. Então, o que eu preciso fazer? Fazer a minha apuração do resultado do exercício, ou seja, eu tenho que fazer o ARE, né? E como que eu faço aqui o ARE? O ARE é justamente a apuração do resultado do exercício. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou zerar nesse momento
todas as nossas contas de resultado. Então, eu vou zerar todas as minhas contas de receitas e as minhas contas de despesas, né? Então, sim. Quem me chamou? Alguém me chamou? Não, né? Não, então, não. O que eu vou fazer? Vamos zerar aqui todas as receitas. Então, eu tinha uma conta aqui de receita com vendas, eu tinha um saldo credor. Eu debito aqui a minha receita com vendas e eu faço o quê? Credito o ARI, 1.318.000. E vou fazendo isso aqui, gente, com cada uma das minhas contas de resultado. Todas as receitas, eu debito a receita e credito o ARI, né? Todas as minhas despesas, o que eu faço? Eu credito a despesa e eu debito aqui o ARI, né? Então, quando eu faço isso tudo, o que eu chego? Eu tenho que somar o valor total das minhas despesas, que deu aqui no caso, né? 365.019,19, e eu chego no valor total também aqui das minhas receitas, que deu 1.337.560. Então, para eu saber qual foi o meu resultado ali do exercício, o que eu tenho que fazer? Confrontar as minhas receitas com as minhas despesas. Então, eu tive 1.337.560 de receita, menos 365.019,69 de despesa, eu tenho um resultado, né, bruto ali, antes do imposto sobre os resultados, no valor de 972.540,31. Quando eu chego nesse valor, que é o meu lucro, né, é o meu lucro operacional ali bruto, né, gente, que é o meu lucro antes dos impostos, eu chego nesse valor e eu tenho que calcular agora o meu imposto sobre o meu resultado, que isso também foi, inclusive, um outro erro que eu vi na DRE, né? Mas aí é na estrutura da DRE que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que eu tenho que fazer? Esse aqui é o meu o quê? É o meu lucro, vou colocar aqui de uma outra corzinha aqui, vamos colocar no verde, né? Esse verde tá muito ruim. Vou colocar no roxinho aqui, ó. Esse aqui foi meu resultado, 972.000 aqui, né? O que eu vou calcular agora? Eu vou calcular 10% de 15%, na verdade, né? De imposto de renda e 9% de contribuição social. Então, de imposto de renda deu 145.881,5, que é 15% dos 972.000. O que eu tenho que fazer? Registrar também lá a minha despesa com o imposto de renda sobre o resultado, né? Que olha, é uma despesa, aqui, ó, despesa com RPJ, né? Vou colocar aqui sobre resultado, para poder ficar bem claro para vocês. E eu tenho aqui, em contrapartida, um IRPJ a recolher, né, gente? Porque é um imposto mesmo que eu tenho que recolher. Eu tenho uma obrigação aqui, no caso, de recolher esse imposto. Então, ele é uma obrigação lá do meu passivo circulante. Da mesma forma, eu vou fazer com a contribuição social, que é 9% sobre esse resultado que eu encontrei. Então, 9% em cima de 972.540,31, eu chego no montante de 87.528,63. Então, o que eu faço? Eu debito, né, a minha conta de... Aqui, ó, vou colocar aqui, despesa, né, com contribuição social sobre o lucro líquido, contra a minha conta de contribuição social sobre o lucro líquido a recolher, uma conta de passivo, né? E aqui, automaticamente, calculando, chegando num lucro líquido aqui, né, de 739.130,63 centavos, tá? Aí, agora que eu já fiz todos os meus razonetes, né? Já calculei os meus impostos sobre faturamento. Eu já fiz o meu controle da ficha de estoque. Eu esqueci aqui de fazer junto com vocês, foi a confrontação do ICMS, né? Então, olha só, o meu ICMS, eu tive ICMS a recuperar
no montante de 14.400. E no recolher, eu tive quanto aqui, olha? Eu tive o valor de 236.016, né? Então, eu tenho mais ICMS a recolher do que a recuperar. Então, eu transfiro o que eu tenho aqui a recuperar e vou diminuir o valor que eu tenho aqui a recolher. Então, eu credito a minha conta de ICMS a recuperar, ela vai ficar zerada, né? Então, eu credito aqui e debito a minha conta de ICMS a recolher. Então, antes eu tinha que recolher 236.016, então, como eu estou compensando os 14.400 que eu tinha a recuperar, eu vou recolher somente 221.616. A gente faz aqui nesse momento esse encontro de contas, né? Dos saldos aí das contas. Com tudo isso já pronto, eu já tenho condições de fazer o quê? De elaborar a minha demonstração de resultado. Agora, aqui eu vi muito erro de vocês, né? Que vocês tiveram uma dificuldade. Algumas pessoas informaram conta patrimonial dentro da DRE, né? Conta patrimonial não vai na DRE, gente. Na DRE só vai as contas de resultado. Inclusive, a própria demonstração, deixa eu falar, que é uma demonstração do resultado do exercício. Então, é só conta de resultado. Conta patrimonial não entra na DRE, tá? Outra coisa que eu percebi que vocês erraram muito aqui na DRE, a ordem da DRE. A DRE, como eu já falei para vocês em sala de aula, ela está dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa da DRE, eu sempre vou informar aquilo que é referente à minha operação bruta. Ou seja, se a minha operação é venda de mercadoria, eu vou colocar tudo que me custou para eu vender. Então, eu vou demonstrar as minhas receitas e o meu custo para eu poder vender. Né? Se eu presto um serviço, é a mesma coisa. Se eu produzo um produto, é a mesma coisa. Então, na primeira etapa aqui da minha DRE, eu vou informar as minhas receitas e os meus custos para eu vender, para eu poder obter aquela receita, né? E qual que é a segunda parte aí da DRE? Eu vou demonstrar todas as minhas despesas e receitas que eu tive durante a minha operação. Então, quanto que custou para eu operar? Quanto que me custou para eu poder manter um escritório, para eu poder manter um funcionário, para eu poder manter os meus materiais de escritório, material de consumo, o meu serviço de terceiros, ou seja, as minhas despesas ali administrativas, né? E até mesmo as minhas despesas financeiras, que são as despesas que eu tive. Eu tive que contratar um empréstimo bancário para eu poder ter mais capital de giro. Então, eu tive uma despesa para eu poder contratar esse empréstimo. Então, ou seja, tudo que está na minha operação. E, por fim, no último etapa da DRE, eu vou demonstrar quanto que foi o meu lucro ali, né, operacional ali todo, né, bruto ali, e depois eu vou calcular os impostos sobre o meu resultado. Os impostos sobre o resultado são sempre as últimas informações da DRE. Muita gente eu vi que durante a prova, o que eles fizeram? Colocaram os impostos sobre resultados lá em cima, na primeira parte da DRE. Então, quando você faz isso, você troca as coisas de lugar, né? Você apura um resultado diferente, apura o seu resultado errado. E aí a sua DRE não vai fechar, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Primeira parte da DRE, até aqui o lucro bruto, tá? Eu vou sinalizar aqui de uma cor diferente, só para vocês perceberem aqui as fases da DRE, tá? Como eu acabei de falar aqui no caso para vocês. Vou colocar aqui de verdinho. Verdinho. E aqui, olha, vou colocar de uma outra cor aqui, ó. Vou colocar essa cor, tá? Aqui a gente tem aqui as 3 partes da DRE. Na primeira parte, o que eu tenho que informar? Primeira coisa,
eu tenho que informar as minhas receitas, ou seja, tudo aquilo que eu obtive de receita durante a minha operação principal. Então, eu tive aqui de receita com vendas o valor de 1.318.000. Beleza, não tive receita com vendas com mais nada, nenhum outro tipo de produto. Então, a minha receita bruta, ou seja, a minha receita principal foi 1.318.000. Logo depois dessa receita bruta, o que eu tenho que demonstrar na minha DRE? Eu tenho que demonstrar as minhas deduções sobre essas receitas brutas. Então, que deduções são essas? São as minhas devoluções de vendas, que diminuiu a minha receita bruta. Eu tenho que mostrar aqui todos os impostos que incidiram também sobre essa receita bruta. Então, eu tenho que informar o valor do meu ICMS, o valor do meu PIS, o valor da minha COFINS. Se tivesse, por exemplo, fosse uma prestação de serviço, eu informaria o valor do ISS sobre o faturamento, ou seja, são as devoluções e os impostos que estão a incidir sobre o meu faturamento, tá? Então, primeiro, eu tive aqui devolução, eu tive uma devolução de 6.800. O meu ICMS sobre vendas totalizou, né, a minha despesa com ICMS sobre vendas totalizou 236.016. O PIS e a COFINS sobre faturamento que a gente apurou foi o PIS 8.522,80 e a COFINS 39.000 aqui 360. Então, eu tive uma receita líquida, ou seja, eu tive uma bruta de 1.318.000. Menos as minhas deduções, quanto que ficou líquido da minha receita? 1.027.325. Então, eu tenho receita bruta menos as deduções é igual à minha receita líquida, tá? Então, vou colocar aqui até um sinalzinho de igual aqui, olha. Para vocês perceberem aqui, ó. Então, a receita bruta é mais, menos as deduções, que é igual à minha receita líquida. E, após a receita líquida, o que eu vou fazer? Eu vou deduzir o custo da minha mercadoria vendida, ou seja, o meu CMV, né? Então, quanto que me custou essas mercadorias que eu vendi? Quanto que me custou essas mercadorias para eu obter essa receita? Me custou 48.288,89, tá? Então, qual que foi o meu lucro bruto, né? A minha operação básica ali, qual que foi o meu lucro efetivo? Ou seja, eu tive 1.318.000 de receita bruta, só que eu tenho que calcular os impostos, a devolução das vendas, né? Menos o quanto que me custou as mercadorias que eu revendi. Então, eu comprei por 100, vendi por 1.000, por exemplo, né? E quanto que isso vai me custar? Quanto que ficou para mim de bruto, lucro bruto? Eu tive aqui um montante de 979,36,31, que é exatamente os 1.027,325,20 da receita líquida menos o CMV, tá? Então, essa aqui é a primeira fase da DRE. Isso aqui é básico, isso aqui não muda para nenhuma empresa. Aliás, a DRE, a estrutura da DRE e do balanço patrimonial, elas são fixas, a gente não muda elas, tá? Então, sempre vai ser nessa ordem. Logo depois aqui, desse lucro bruto que a gente apurou, o que eu vou fazer? Eu vou considerar todas as despesas, né, que eu tive para eu operar. Então, são as minhas despesas administrativas, as minhas despesas ali que eu vou gastar para poder operar basicamente, né? Então, nesse exercício aqui, o que eu tive de despesa que é operacional, que foi da minha própria operação? Foi somente as despesas com cartório e a minha despesa com material de escritório, né? Então, eu tive aqui o valor das minhas despesas operacionais, que foi cartório de 756 mais 5.300 da meu material de escritório. Então, as minhas despesas operacionais, elas somaram 6.056, tá? Agora, além dessas despesas operacionais que estão ali no dia a dia,
pode acontecer da gente ter outras receitas e despesas operacionais também que estão ali no nosso dia a dia, mas elas não são tão corriqueiras assim. Então, o que são essas outras receitas e despesas operacionais? Vão ser as minhas despesas, por exemplo, né? As minhas receitas, que a gente, no caso aqui no exercício, a gente teve as receitas de aplicação financeira, né? Os juros sobre os empréstimos, e no caso aqui, as compras anuladas. Normalmente, dentro aqui dessas outras receitas e despesas operacionais, vão estar ligados, informando todas as receitas que a gente teve, mas que não são relativas à nossa atividade fim, à nossa atividade principal. Então, tudo que eu receber, que for de receita, que não esteja ligado à minha atividade fim e que estiver dentro da minha operação, ele vai estar dentro desse grupo aqui, né? Outras receitas e despesas operacionais. Então, no nosso exercício aqui, a gente teve a receita de aplicação financeira, que é uma receita. Eu tive o juros sobre o empréstimo, que é uma despesa. E nós tivemos também as compras anuladas, né? Que ela vai fazer um papel aqui de como fosse uma receita. Então, o que acontece? Você pode me perguntar aqui, professora, mas e se eu colocar aqui essas compras anuladas, reduzindo o CMV, vai estar errado? Não está errado. No final, o efeito vai ser o mesmo, tá? Mas o mais certo é a gente informar aqui como compras anuladas. Então, as compras anuladas somou um valor de 6.560. Então, esse Sim. Se ela estiver lá em cima, não faz diferença? Não faz diferença. Tá? Então, acho que eu esses 440. Oi? 440. Esses 440 é exatamente o resultado dessas outras receitas aqui, receitas e despesas operacionais. Eu tive 13 mil de receita com aplicação. Eu tive mais 6.650 de receita com compras anuladas, né? Que deu um montante total de 19.560. Só que eu tive uma despesa com os juros de empréstimos no valor de 20 mil. Então, o meu resultado aqui, né, deu quanto? Na verdade, eu tive uma despesa, outras despesas aqui, no caso, operacionais, no valor de 440. Então, por exemplo, eu poderia ter um resultado positivo ou negativo aqui, né? No caso aqui, as minhas despesas, outras despesas operacionais, né, elas foram maiores do que a receita. Então, por isso que está aqui menos 440. Entendi. Tá? Então, por exemplo, se fosse o contrário, a minha receita com aplicação financeira tivesse sido 20 mil, né? E a minha despesa aqui do empréstimo fosse 13 mil. Aí a gente teria um outro cenário. Aqui não estaria como despesa, mas sim como uma receita, o resultado, tá? Entendi. Outra parte aqui que a gente tem nas demais DREs, que aí vai ser o próximo passo que a gente vai ver, vão ser as operações com imobilizado. Então, por exemplo, que são as nossas receitas e despesas não operacionais, quando a gente vende imobilizado, que aí não vou explicar agora, que é a nossa próxima matéria, tá? Então, aqui a gente chegou aqui no final e eu consegui apurar qual que foi o meu resultado antes dos impostos sobre o resultado, ou seja, antes do imposto de renda. Então, se eu peguei aqui um lucro bruto de 979.036,31, menos 6.056, que são as minhas despesas operacionais, menos 440, que foi também essas outras despesas operacionais, eu chego num resultado, ou seja, um lucro antes dos impostos. Você pode até colocar aqui lucro antes dos impostos. Eu gosto de usar mais o termo resultado, porque a gente não sabe se o resultado vai ser positivo ou negativo. Então, para mim, o mais adequado é a palavra resultado, tá? Então, aqui eu tenho o resultado antes dos impostos no valor de 972.540,31. Exatamente o montante que a gente achou aqui no área, tá? Igualzinho. Então, o que eu vou fazer agora? A minha última parte da DRE. Eu vou informar
quais são os impostos que vão incidir sobre esse resultado e que ainda vai diminuir o meu lucro, ou seja, são as minhas últimas despesas. Então, eu tive aqui uma despesa de R$ 145.881,05 do imposto de renda, eu tive R$ 87.528,63 da contribuição social. Então, o meu resultado antes dos impostos, menos os impostos que eu apurei sobre o resultado, ele me dá um lucro líquido, ou seja, já é um lucro completamente líquido, é o lucro que eu vou distribuir para os meus acionistas no valor de R$ 739.130,64. Tá? Que aí é o meu lucro final mesmo. Vou colocar aqui um azulzinho aqui. Bonitinho. Um azul igual do Cruzeiro. Lindo. Tá? Tudo azul aqui no caso. Então, o meu resultado foi positivo. Então, a DRE, ela sempre vai ter essas três fases. E você não pode trocar as fases, porque se você troca a ordem aqui, né, o seu resultado final ele vai ficar errado. Tá? Então, esse aqui foi o valor do nosso lucro líquido. Como eu já apurei o meu resultado, agora eu tenho condições aqui de fazer o quê? De elaborar o meu balanço patrimonial, né? Então, tem que fechar aqui os razonetes e apurar os saldos, né? Que no caso aqui eu já apurei. Então, a gente já fechou o balanço com o saldo de banco no valor de R$ 237.782,89, a aplicação financeira no valor de 188 mil. Aqui eu vi também que algumas pessoas erraram aqui o saldo, né? No caso do banco e da aplicação, né, Thaís? Aqui, porque trocaram aí as contas, aí isso também reflete, né? O saldo total do estoque de mercadoria, R$ 23.871,12. O valor total da minha conta de clientes, 1.250.000, né? E o imobilizado, que foram os 300 mil dos imóveis que houve um aumento de capital. Então, o ativo fechando aqui com um valor de 1.999.654,01. E o passivo? O passivo, a gente tem... Gente, outra coisa importante, né? Que vocês têm que já começar a aprender. Nós temos que informar aqui dentro do balanço patrimonial as contas conforme o grau de liquidez. Então, sempre é banco, aplicação financeira, o estoque de mercadoria e cliente, né? E no passivo, sempre. Primeiro, fornecedores, né? Os impostos, e depois que a gente também, outra coisa que a gente vai aprender, aí são as contas de pessoal, salários a pagar, né? Outros tipos de fornecedor também, empréstimo bancário, tá? Então, tem que ter aqui essa ordem aqui. Então, a gente tem fornecedor no valor de 48 mil, o ICMS a recolher 221.616, PIS a recolher 8.522,80, COFINS a recolher 39.336, o imposto de renda sobre o resultado 145.881,05, contribuição social a recolher 87.528,63, empréstimo a recolher. Isso aqui também foi uma outra coisa que eu vi que algumas pessoas não fizeram, né? Lá no enunciado está te falando que o empréstimo vai ser pago em quantas vezes? 36 parcelas. Então, aqui a gente tem que deixar sempre 12 parcelas no curto prazo e as demais no longo prazo, tá? Então, aqui ficou, no curto prazo, 133.333,33 e no longo prazo aqui do empréstimo a recolher 255.555,56. No patrimônio líquido, nós temos aqui o capital social, que foi aumentado, né, que a gente aumentou 320, 750, o lucro aqui, que nós apuramos aqui de 739, 130 e 64, tá? Isso aqui ficou a mais. Que a gente fechou aqui o balanço no valor de 1.994.654,01. Ok?
Então, assim, se você errou lá atrás qualquer coisinha, o seu balanço nem seu DRE vai fechar. Sempre vai ficar alguma perna aí, no caso, faltando. Tá? Entendido, gente? Ficou dúvida aqui? Não. Não. Não? Então, beleza, eu vou mandar isso aqui, essa correção aqui para vocês, né? Vou deixar, o pessoal já gravou aí a correção e eu vou mandar também aqui esse arquivo aqui para vocês. Porque como na segunda-feira já é a prova suplementar não vai ter nada daquilo que a gente não viu até hoje, tá? Não vai estar nada muito diferente dessa prova. Então, a minha sugestão é refaça a prova, né? Refaça a prova aí sem olhar a correção. Faça primeiro, erra tudo que tiver que errar, volta lá na correção aqui e vê onde que errou. Ah, errei aqui, né? Ah, errei, faz mais uma vez. Faz até acertar, gente, até fechar, não, fechei. Beleza. Aí você vai fazendo o quê? Vai fixando. Tem que fazer o exercício, tem que fazer a prova, vai fazendo, vai treinando até vocês ficarem 100%. Até você falar assim, não, agora pode me dar qualquer coisa que eu vou conseguir fechar. Tá? Eu sei que é trabalhoso, às vezes perde o tempo, vai perder não, né? Que vocês estão investindo o sábado de vocês ou o domingo de vocês. Mas isso é para o próprio conhecimento de vocês. Vocês vai aprofundando isso, né, gente? E vocês vão ver que lá no final, inclusive nos próximos semestres e nas próximas nas próximas matérias que a gente vai fazer, vocês vão ver que é extremamente necessário vocês estarem já bem afiados nessa questão aí, que é a contabilidade básica mesmo, simples, tá? Combinado? Sim. Beleza. Ficou dúvida, gente? Não, professora, obrigada. Não, né? Então, beleza. Vou ver se eu consigo salvar aqui e mandar para vocês, tá bom? Aqui eu falo a gravação. Tá. Tá? Então, um beijo para vocês. E até segunda, se Deus quiser. Até. Obrigada. Até. Nada. Tchau. Obrigada.